Como eu estava falando, então, no caso do José Henrique, né, a gente precisou fazer então uma adaptação de mesa, né, uma mesa adaptada para ele, especificamente para ser encaixada na cadeira em que ele usava, para facilitar as atividades dele em sala de aula, né. Nas atividades esportivas, como vocês vão ver no depoimento do outro professor, ele também conseguiu, teve que se fazer algumas atividades, algumas adaptações, mas ele também conseguia fazer as atividades o mais normal possível. Então a gente viu que tanto o José quanto o Felipe, por não ter um problema cognitivo, a gente não precisou adaptar atividades específicas para ele, somente na questão de mobilidade dentro do espaço escolar, que ele pudesse ir e vir, né, com facilidade. E as turmas que ambos faziam parte, elas tinham já uma amizade com ele muito forte, conseguiam, interagiam com ele, brincavam, né? Então eles tinham uma vida de aluno normal, né? Era muito querido, né, entre as pessoas. E o terceiro aluno que eu queria mencionar era o Renato. O Renato, ele além de ter o problema físico, né, porque ele teve paralisia cerebral aos 14 anos, essa paralisia cerebral devido a uma queda que ele teve, um acidente, ele regrediu na idade mental dele, né? E isso afetou todo o aspecto cognitivo dele. Então ele teve que retroceder vários anos na escola, aí ele retornou, aí a gente conseguiu fazer um trabalho com ele, ao ponto de ele conseguir, pelo menos um pouco na parte cognitiva, desenvolver-se. Mas no aspecto físico, ele não conseguiu recuperar os movimentos da mão, ele tinha dificuldade para andar, né? Então ele tinha que usar muleta, às vezes ele tinha que usar uns aparelhos para poder fortificar os músculos da perna, né? Para apoiar. E ele tinha que sempre estar fazendo um tratamento para estar ajudando ele na parte muscular que ficou prejudicada. E isso tudo trazia muita dificuldade para ele. Inclusive, afetou a fala dele, então ele não conseguia falar. Ele se expressava com gestual, com poucas palavras que ele conseguia ainda pronunciar, entendia o que a gente falava, ouvia, mas a gente percebia que isso trouxe para ele um atraso cognitivo. Em outras áreas ele conseguiu desenvolver bem, mas nessa parte da leitura e da escrita ele tinha muita dificuldade. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que fazer atividades adaptadas no caso dele, né? Então não dava para a gente exigir tanto, né, do que ele fazia, mas a gente precisava pelo menos resgatar nele o desejo de tentar fazer as coisas, né? Não deixar que outro tomasse a frente dele e assim diminuísse a sua autonomia. Isso é muito importante, né? Os colegas podem ajudar, auxiliar em algumas atividades, mas eles não devem tirar do aluno a autonomia, porque aquilo que ele pode realizar, ele deve realizar. Porque quanto mais você tirar dele as possibilidades que ele tem de realizar uma atividade, mais ele vai ficar dependente. A gente não pode estimular a dependência, a gente tem que estimular a autonomia. Não importa qual grau de autonomia que a gente consiga desenvolver, mas a gente tem que desenvolver autonomia. Porque ele não vai a vida inteira ter alguém, às vezes, ao lado dele para cuidar de todas as coisas. E ele tem que se experimentar, ver até onde ele consegue fazer as coisas e adaptar na sua realidade. Então, no caso do Renato, acontecia isso. E por esse trabalho ser realizado, né, por vários profissionais, não só por mim, né, mas por vários profissionais, tanto da escola quanto fora da escola, né, em outros órgãos, ele conseguia ter uma certa mobilidade, não tão forte, mas era restrita, mas ele conseguia pegar ônibus, né, ele conseguia fazer algumas decisões. Então isso que é muito importante, né, a gente pensar que a deficiência ela pode limitar algumas ações, mas ela não pode paralisar de vez todas as ações. Então isso é muito importante. Então, uma mensagem que eu quero deixar para vocês. Ao lidarem com algum aluno com qualquer tipo de deficiência, não importa qual, pensa sempre assim: ele é um ser que merece ser respeitado e que merece ser desenvolvido suas potencialidades. Portanto, eu não tenho todo o saber, como você também não terá. Mas ao conhecer o aluno, ao conhecer a dificuldade dele, a ver em que contexto que ele está inserido, a gente pode melhorar muito a qualidade de vida dele e a qualidade de aprendizagem dele. É só a gente observar, pedir ajuda a quem conhece um pouco mais da dificuldade do problema dele e ter coragem de enfrentar os desafios. Todos os dias, quem está no magistério terá desafios diferentes, ou com alunos com deficiência ou com alunos sem deficiências. O magistério é um desafio constante, é um conhecer sempre, né? Como diz alguns educadores, né, e também alguns escritores, a gente aprende ensinando e a gente ensina aprendendo.
Obrigado pela oportunidade que vocês me deram de dar o meu depoimento pessoal. Espero ter ajudado a vocês entenderem esse contexto em uma escola normal. Até mais.